Fala aí galerinha, beleza com vocês? Professor Edizio Júnior aí, vamos a mais uma aula de Sociologia. O nosso tema de hoje é sobre transformações no mundo do trabalho, beleza? Então fica aí com a gente, não perde nada, pega o seu caderno, anota tudo que você tiver dúvida. Tem dúvida? Volta o vídeo, veja de novo e não deixe passar nada. E antes de começar, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e vamos dar continuidade a esse trabalho e fazer com que esse trabalho cresça cada dia mais, pois aqui é sua sala de aula fora da sala de aula, beleza? Então vamos lá, então vamos ao nosso conteúdo aí de hoje, vamos lá. Transformando o mundo do trabalho, né? As transformações que vem no mundo do trabalho. Então, quando a gente fala sobre trabalho, processo de trabalho, ele passa por algumas mudanças. E toda essa mudança, ela começa num chamado período de manufatura, né? Então, o período do modelo manufatureiro era um período da indústria têxtil e a produção era totalmente feita de modo manual. Não tinha ali muita industrialização, não tinha ainda uma produção mais ativa dentro de uma fábrica, onde você já tinha um sistema produtor e tudo mais. Era um modelo mais ali onde o homem fazia com suas próprias mãos e tudo era muito mais manual e a pessoa fazia um produto do começo ao fim, tinha toda uma técnica ali aplicada dentro daquele produto, né? E a gente vê o quê? Que esse sistema é um sistema de fabricação de grande quantidade de produtos de forma padronizada e também em série. Como assim de grande quantidade? Porque você colocava várias pessoas no lugar, elas produziam, tinha uma grande quantidade. Diferente de uma pessoa que trabalhava em casa, fazia o trabalho artesanal em casa, o modelo manufatureiro é um modelo de faturar manualmente. Então, você tinha uma grande quantidade de produtos, era feita uma produção em série de um produto, só que só tinha aquele produto feito manualmente. Quer dizer, era uma produção grande? Para o modelo manual era. Era uma produção em série? Sim, porque não tinha como você fazer diversificações de um produto ou mudá-lo em algum momento, porque senão você tinha que mudar toda a estrutura da mão de obra. Então aí você já começa a entender que o modelo manufatureiro é um modelo que não vai dar muito certo, porque ele demora muito, ele engessa demais, e aí queremos um modelo que seja mais transformador, seja mais dinâmico, seja mais ativo. E para chegar com esse ativo, nós queremos aqui o modelo técnico da faturação, o modelo técnico da produção. Olha só, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor, ele estudou cautelosamente os serviços prestados pelos trabalhadores nas fábricas. Que fábricas que está falando, professor? Aquela fábrica que a gente falou aqui atrás aqui da indústria têxtil. Então ele estudou drasticamente esse período aqui e viu como que poderia melhorar, como que poderia deixar melhor. E aí entramos aqui no nosso contexto, o contexto do chamado sistema de Taylorismo. Olha, Taylor propôs um novo método nas linhas de produção. Quando a gente fala método, significa metodologia, uma nova forma de fazer, uma nova forma de implementar, de criar e de realizar. Então olha só qual era a ideia de Taylor. Em vez de um trabalhador desempenhar várias funções na produção daquela mercadoria, ele implementou a divisão do trabalho, em que cada operário desempenharia uma única e repetitiva tarefa. Aonde que se baseia a teoria do Taylorismo, né? Se baseia nas duas primeiras questões. Quais dela? Divisão social do trabalho. Então você não faz mais o trabalho por completo, agora você faz o trabalho parcelado. Cada pessoa produz uma parte desse trabalho. E o operário ele vai desempenhar uma única e repetitiva tarefa dentro disso. Então se o cara é apertador de parafuso, apertador de porca, ele vai fazer isso repetitivamente, unicamente durante todo o período dele dentro daquela função. Ele não vai fazer outra coisa, ele não vai entender outra coisa a não ser apertar parafuso ou apertar porca. Ele vai ter uma única tarefa e ele vai trabalhar em cima dessa tarefa. Por quê? O trabalho agora foi dividido. Eu peguei um produto, dividi ele em várias partes de produção e coloquei cada pessoa para fazer uma parte dessa produção, beleza? E aí vem algumas teorias que a gente começa a entender como que. O que é o Taylorismo, né? A teoria de Frederick Taylor. Primeiro, método de divisão do trabalho nas fábricas.
A fábrica de automóvel de Henry Ford, né, foi uma das primeiras a executar o Taylorismo através das linhas de montagem. Então por isso que você vê muito falar sobre Fordismo e Taylorismo, porque quem implementou afinco, né, com força, o modelo do Taylorismo foi Henry Ford em suas fábricas, né, na produção do Ford T, onde ele tinha a ideia de produzir um carro em grande escala, um carro que custasse pouco, fosse produzido muito e chegasse a várias pessoas. O sonho de Ford era qual? Que todo mundo tivesse um carro. Desde o seu trabalhador até a pessoa mais, vamos dizer assim, vamos dizer, os pobres da sociedade. Ele queria fazer algo que atingisse a todo mundo. Aí você fala, pô, Ford não estava pensando no lucro dele, Ford não estava pensando nos ganhos dele. Ao contrário, Ford foi o cara que deu a ideia do que as empresas hoje chamam de carros populares. O que mais as empresas vendem hoje não são carros de luxo, são carros populares. Ah, mas um carro popular não dá tanto lucro assim como um carro de luxo. Não dá tanto lucro, mas gera muito bem uma economia, porque gera produção, gera trabalho, gera consumidor, gera matéria-prima, faz uma economia gigantesca existir, e isso favorece também que pessoas que não têm classes altas ou altos padrões consigam de certa forma alcançar esses padrões também nos carros populares. Então isso é uma teoria lá de Ford, implementando a teoria do Taylorismo aí de Frederick Taylor nas suas fábricas, dividindo o trabalho. Com isso surgiu o chamado modelo Fordismo, né? O modelo do Taylorismo, o modelo do Fordismo. O que é o modelo do Fordismo? Sistema onde o trabalhador não se movimenta mais, sim o produto, por meio de uma esteira. Então, o trabalhador não tem que se movimentar até aonde está aquele produto. Ele fica paradinho no lugar onde ele está e o produto dentro de uma esteira vem até ele, ele faz o que ele tem que fazer e vai embora. Era um carro que vinha praticamente dentro de uma esteira e ele fazia aquelas partes e o carro saía e ele ficava parado. Ele tinha um perímetro de trabalho onde ele trabalhava. Tem um filme do Charles Chaplin que fala sobre isso, né? Tempos modernos, aonde ele mostra lá que ele trabalhava numa fábrica e a fábrica tinha um modelo de esteira e ele ficava lá apertando as porcas que passavam, né? E até que hora que bate o sinal que ele sai do trabalho, ele sai lá apertando as porcas e com movimento, porque era repetitivo, continuamente o dia inteiro a mesma coisa, né? E a ideia de colocar uma esteira e o produto chegar até o funcionário sem ele ter que se movimentar, sem ele ter que gastar energia, sem ele ter que se cansar e tudo mais, mas focar toda a concentração naquele trabalho, é o modelo do Fordismo. Outro ponto é que cada trabalhador passaria a produzir somente uma parte do produto, assim reduzindo o tempo de produção e aumentando o nível de produção. Ele pegou a teoria lá do Taylorismo, aplicou aqui com a seguinte metodologia. Qual que era a metodologia? Reduzir tempo de produção. Então, se eu levava 1 hora para produzir, agora eu quero levar nem que seja 40 minutos. Se eu reduzir 40 para 40 minutos, eu vou ganhar 20 minutos. Então quer dizer o quê? Que a cada 2 produtos eu aumento uma produção. Então vamos dizer que em 1 hora eu fazia 2 produtos, ou em 2 horas eu fazia 2 produtos. Agora, com essa redução de tempo da produção para 40 minutos, em 2 horas eu faço 3 produtos. Quer dizer, eu faço um a mais. Então eu consigo produzir mais do que eu produzia antes. Reduzo o tempo de produção e aumento o nível da produção. Menos tempo, mais produção. Essa era a ideia. Eu produzo mais, ganho mais. Beleza? E o outro modelo aqui, modelo utilizado para a produção em massa na primeira parte do século XX. Qual que era a ideia de produzir em massa? Pegar aquele produto e fazer uma grande quantidade para atingir um grande público e atacar todo mundo com o seu mercado consumidor. Porque entenda aquela teoria da produção. Quanto maior for a procura, menor será a oferta. Quanto menor for a procura, maior será a oferta. Então, se ele coloca um produto muito grande no mercado, uma produção muito grande no mercado, esse produto ele vai ter um preço mais barato porque ele teve uma grande quantidade, então uma grande matéria, blá blá blá, um monte de coisa a mais. Quanto a mais eu compro, menor fica o meu preço final. Então, um produto que é produzido em grande escala, a intenção é que o preço final seja menor. E aí você cria o que? Você cria um modelo de produção em massa, que é o que ele colocou ali. Vamos produzir em massa. E aí já começa desse jeito. Certo? Beleza?
E agora vem aqui, ó, o que é toyotismo? Toyotismo vai vir na metade do século XX, já no final, depois da guerra. Vai vir por Yoji Toyota, né, o dono da indústria Toyota lá no Japão. Ele estudando como melhorar a produção mundial depois da guerra e tudo mais. O Japão, um país muito pequeno, não tendo muito espaço para a produção, ele começa a pensar como que vamos aumentar e crescer uma produção. Ele estuda o modelo do Fordismo, ele estuda o modelo do Taylorismo, ele visita essas fábricas, ele visita esse sistema, ele visita esses modelos, ele faz tudo isso e ele começa a entender algumas coisas como que ele começa a montar um sistema que é de produção sob demanda e não mais em massa. Então, em vez de eu produzir em massa para todo mundo, eu começo a produzir sob demanda para cada consumidor. Eu faço a produção para cada um dos meus consumidores conforme a necessidade. E assim, então se eu tenho 10 vendas, eu produzo 10 carros. Ou eu posso produzir até 12 carros, deixar 2 já em estoque. Se eu sei que eu vendi 10, eu sei que eu posso vender mais 2. Só que eu não vou produzir 30 carros sem ninguém ter comprado nenhum carro, que era o modelo do Fordismo. Ele produzia sem ao menos saber se haveria o consumidor ou não. O toyotismo ele já pensa mais em qual é o meu possível índice de consumidor e eu vou produzir sob a demanda de consumo que eu sei que eu posso ter. Então, cada trabalhador será especializado em um setor e não em um processo, obtendo uma produção mais específica e personalizada. Então, no passado, a gente fazia o quê? Lá no modelo do Fordismo e do Taylorismo. O cara pegava uma função, uma tarefa, ele fazia aquilo a vida toda. O toyotismo já veio com a especialização em setor. Então o setor ele abrange algumas atividades. Então aquele cara que entra naquele setor, ele vai ser especializado em algumas atividades, não mais em um único processo. Então você vê isso hoje, um exemplo, nas faculdades de tecnologia, quando você fala sobre gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de logística, qualquer curso como gestão em contabilidade, gestão empresarial, gestão comercial. Por quê? Dentro dessas áreas existem vários setores, vários processos, mas são setores que são ligados a essa área. Então o cara não vai ser um exemplo, vamos pegar aqui do recursos humanos. O cara pode trabalhar no DP, com a questão de contabilidade de folha de pagamento, ou o cara pode trabalhar na área de recrutamento e seleção, e pode trabalhar na área de desenvolvimento humano. Então, o cara vai ser especializado agora não só em contratar e demitir aquela pessoa na parte de burocracia, ou na questão de recrutamento e seleção de um funcionário, ou na questão de treinamento e desenvolvimento do capital humano da empresa. Ele não vai ser mais especialista em uma área, ele vai saber de tudo, ele vai ser especializado. Essa era a ideia do toyotismo. Eu vou obter um cara especializado para aquela área, então ele vai poder crescer dentro daquela área, fazer várias coisas naquela área, mas lógico, ele vai ser especializado, ele vai ser perito naquela área. A ideia é deixar um cara perito naquela determinada função, naquele ciclo trabalho dele. Modelo utilizado esse para a produção de consumo e geração de novos potenciais consumidores. Enquanto o modelo fordista era feito para demanda em massa, venda em massa, consumo em massa, esse aqui ele é gerado para novos potenciais consumidores. Então, exemplo, o cara gosta de um carro vermelho e você vê que a tendência é carros vermelhos. Você começa a produzir uma demanda de carros vermelhos para esses potenciais consumidores que gostam de carros vermelhos, que gostam de carros amarelos, que gostam de carros azuis, que gostam de carro preto. Você começa a criar um modelo que vai atender. Aonde que isso foi muito bem aplicado? Um exemplo que eu coloquei aqui, o McDonald's. As redes de fast food, elas atenderam uma forma gigantesca, elas abraçaram isso, elas amaram esse modelo. Porque você chega no McDonald's e fala, eu quero o lanche número 1. Ele não está pronto, o cara vai fazer naquela hora e vai te entregar. Ele tem todo um cardápio, ele tem todo o material ali, mas você pede, ele produz, ele te entrega. Você pede, ele produz, ele te entrega. Diferente quando você vai num restaurante que é por quilo. Tem lá aquela comida, tá toda lá servida. Aquela pessoa daquele restaurante pode correr o risco daquele dia de não ir metade dos consumidores daquela comida, aquela comida estragar e ele perder pela comida feita, porque ele não vai poder reutilizar depois daquela comida. Então ele acaba tendo prejuízo. Enquanto esse cara aqui do fast food, ele só produz aquilo que ele vende ou conforme ele vende. Quer dizer,
eu não vou tomar prejuízo à toa, não vou sair perdendo dinheiro igual um besta por aí. O toyotismo deu certo, dá certo até hoje por causa disso. Você produz conforme você tem necessidade de venda. É igual o carinha que monta uma barraquinha de cachorro-quente. Ele monta o seu cachorro-quente, vende o cachorro-quente conforme o cliente compra o cachorro-quente. Se você chegar numa barraca de cachorro-quente e falar, ah, eu quero um cachorro-quente, o cara abrir uma portinha, tirar um cachorro-quente e te entregar, você vai achar estranho. Você vai achar há quanto tempo está aí esse cachorro-quente. Porque a ideia que você tem é que o cara monte naquele momento o cachorro-quente. Que ele faça naquela hora o cachorro-quente. E você nunca entendeu que isso se chama toyotismo. A nossa vida é voltada dentro disso hoje no mundo moderno. Eu produzo conforme o que é necessário para o meu consumidor. E toda essa produção é visando gerar novos potenciais consumidores. Então você lança uma tendência, as pessoas aceitam a tendência, potenciais consumidores, bate em cima dela até as pessoas cansar. Cansou dela, lança outra tendência, bate em cima dela até as pessoas cansar. Vai para outra, vai para outra, vai para outra. Você cria várias tendências de potenciais consumidores. Isso se chama modelo toyotista. Trabalho conforme a minha demanda especializada de produto. E é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje ficou aí bem clara para vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, E-Sociologia. Não deixe de deixar o seu like aí para o nosso vídeo. E você, aluno, entra lá no Classroom, faz as atividades e não perca a aula. O tempo está passando. E olha só, uma frase que eu gosto muito do PhD Paulo Vieira: cada um tem a vida que merece. Se você faz por onde, você vai ter a vida que você merece. Mas se você também não faz nada, você vai ter também a vida que você merece. Tudo depende da vida que você merece ter. Que vida você merece ter? Construa ela. Beleza? Tchau, tchau e até mais.